Capítulo 2. Por que você veio a Cafarnaum? Murmurou Jorai. Veio para nos destruir, Jesus de Nazaré? Por que não nos deixa em paz? Ele começou a praguejar e a amaldiçoar Jesus. Os ouvidos de Tabita queimavam enquanto ela ouvia Jorai dizer aqueles insultos. Contudo, ninguém tentava impedi-lo. Pareciam todos congelados em seus lugares, incapazes de se mover. Mais ainda, tudo acontecia de uma vez só. De repente, Jorai gritou e disparou pelo corredor na direção de Jesus, no intuito de atacá-lo. O louco de olhos arregalados agitava os braços no ar, feito um gato. Era uma cena terrível, mas aí, justamente antes de alcançar Jesus, Jorai caiu ao chão, contorcendo-se. Jesus de modo nenhum parecia amedrontado. Fique quieto, saia dele, ordenou com autoridade. Tabita se assustou diante dessas palavras. Jesus olhava para Jorai, mas parecia falar com alguém mais, um ser que ninguém podia ver. Como reação, Jorai começou a agitar-se violentamente e depois deu mais um berro pavoroso, fazendo Tabita tremer. O que estava acontecendo com ele? Ela nunca tinha visto algo assim e não sabia dizer o que ocorria. Sentia-se como uma criancinha ao chegar-se a Zeruia, sua mãe, e agarrar-lhe o braço com mais força. As pessoas na sinagoga então se levantaram, esticando o pescoço para ver Jorai deitado no chão. Ele estava muito quieto, sendo seu único movimento levantar e baixo do peito, com respiração. Será que ele desmaiou? Teve um ataque? Está inconsciente? Tabita chegou a pensar que Jorai até podia estar morto. Todos ficaram apreensivos quando Jesus foi até Jorai. Quando o rabi se abaixou e ajudou Jorai a ficar em pé, um alvoroço entusiasmado tomou conta da multidão. Tabita não acreditava no que via e não sabia o que pensar. Jorai estava quieto e, embora seu cabelo ainda conservasse aparência selvagem e as roupas estivessem um pouco sujas por ele ter deitado no chão, sua atitude era normal. Tabita se mostrava quase tão atônita diante da mudança que sobreviera a Jorai quanto estivera diante de seus gritos insanos. Ela inclinou-se para a mãe em busca de uma explicação, mas Zeruia apenas sussurrou as palavras. Ele estava possuído por um demônio. Um demônio? Tabita repetiu as palavras para si mesma, participando da comoção da multidão na sinagoga. Jorai, possuído por um demônio? A garota pensou sobre aquilo. Percebeu que, pela primeira vez na vida, via tão de perto uma pessoa endemoniada e isso a assustou. Mesmo agora, ela se sentia tensa, diante da agitação do momento, e simplesmente não gostou da sensação. Ao olhar para Jesus outra vez, parado ali na frente da sinagoga, sentiu-se assim mais estranha, ainda mais estranha. Na verdade, nem sabia dizer como se sentia. Era um tipo surpreendente de admiração, temor e reverência, tudo misturado. Como foi que Jesus fez isso? Perguntou por fim a mãe. Não sei, confessou Zeruia, balançando a cabeça assombrada. Não tenho ideia. A reação de todos os demais na sinagoga parecia ser a mesma. Que é isso? Tabita ouvia as pessoas dos dois lados do corredor exclamando. É um novo tipo de religião? Quem sabe uma nova filosofia? Tabita só podia especular, pois não sabia muito acerca desses assuntos. Seu pai era o chefe da sinagoga e uma das pessoas mais importantes em Cafarnaum. Conhecia muito das escrituras e das tradições judaicas. Ele poderia ter uma explicação, mas o que sabia uma garota de 12 anos? Tabita tinha visto pessoas loucas antes, mas sempre à distância. Pessoas boas não se associam a esse tipo de gente. Sua mãe lhe havia dito muitas e muitas vezes. No entanto, nesse momento, Tabita refletiu. Jesus chegou perto de Jorai e, na verdade, tocou nele. Isso significava que Jesus não era uma pessoa boa? Ela não acreditava que ele não fosse. Parecia ser o melhor, mais bondoso e compassivo homem que ela já conhecera. Além disso, havia expulsado o demônio ou o que quer que fosse de dentro de Jorai. Tabita nunca vira alguém expulsar um demônio antes e aquele havia sido um evento impressionante. Ela mal podia esperar para, junto ao poço, contar o fato às meninas que nunca iam à sinagoga. Essa história vai superar qualquer outra que elas já contaram. Só de pensar nisso, estremecia com a expectativa. Como o demônio havia entrado em Jorai, era outra questão. Ela não sabia muito a respeito daquele homem, a não ser que ele nunca tinha sido uma pessoa importante na cidade. Não tinha filhos e sua esposa havia morrido depois de ter sido ferida em circunstâncias misteriosas. Rumores diziam que certo
noite, Jorai espancara brutalmente a mulher após voltar para casa embriagado. Ele teria matado sua companheira? Na verdade, ninguém sabia. Era de se perguntar se Jesus sabia do passado horrível de Jorai. Tabita achava que não, porque ele teria socorrido Jorai e até tocado nele. Tudo era muito confuso. Uma coisa era certa, o Rabi Jesus era um homem incomum. Ele tinha autoridade real sobre os assuntos religiosos e pregava como alguém que sabia do que estava falando. Era bondoso, falava com segurança, e Tabita não deixava de perceber que de algum modo que ele sabia exatamente aquilo que as pessoas mais precisavam ouvir. Ali estava Jorai. Apenas alguns minutos antes ele fora um endemoniado, mas agora encontrava-se ajoelhado no meio da sinagoga. As mãos sobre os pés de Jesus e o rosto voltado para o chão, Estava quieto, calmo. Não mais gritava, nem dizia palavrões. E quando levantou a face para dar graças a Jesus, aquele brilho estranho em seus olhos havia desaparecido. Agora ele apresentava um semblante de pura gratidão, como se a paz de Deus houvesse entrado em sua vida. Era um milagre. Quem é esse rabi que pode fazer coisas tão incríveis? Perguntava-se ela. Como ele pode controlar espíritos maus? Tabita pensava que somente Deus podia controlar demônios. O culto terminou logo e todos ficaram contentes por sair para a claridade do sol após os estranhos eventos daquela manhã. Quando Jesus e os discípulos saíram da sinagoga, Jorai estava ali também, com eles. Parecia que ele não queria se afastar de Jesus, aquele que o havia libertado do terrível demônio e lhe devolvido a vida. Tabita ficou de braços dados com a mãe. Podia ver que Jorai se comportava diferente, mas mesmo assim permaneceu atento. Como era de se imaginar, todos falavam sobre o milagre na sinagoga. A história excedida tudo quanto alguém pudesse recordar, como tendo acontecido em Cafarnaum por um longo, longo tempo. Tabita ficou entusiasmada ao saber que seu pai tinha sido convidado para almoçar com o novo rabi. Jairo era um dos homens mais importantes da cidade. O rabi Obed, outro fariseu líder na sinagoga, estaria presente no almoço, e igualmente o rabi Eleazar. Eles comeriam na casa que pertencia à família de Simão Pedro e seu irmão André. Outros dois convidados eram João e Tiago, todos estes os novos seguidores do rabi Jesus. Segundo alguns comentários, eles eram chamados de discípulos. Tabita não tinha certeza do que essa palavra realmente significava, a não ser que eles viajavam muito com Jesus. Tabita e sua mãe também foram convidadas, mas elas teriam de comer numa sala fora do átrio com as outras mulheres que haviam preparado as refeições. Mas para Tabita não havia problema. Naquele momento, só o fato de estar na mesma casa com esse novo rabi já era suficiente. Quem saberia que situação emocionante poderia acontecer a seguir? Ou qualquer pessoa que conseguisse expulsar um demônio deveria ser cheia de surpresas. Assim que chegaram todos à casa de Simão Pedro, os homens se assentaram no átrio à espera de que a refeição fosse servida. O átrio, muito menor do que o da casa de Tabita, tinha o piso feito de chão batido, em vez de pedra. Mas isso era de se esperar. Só pessoas ricas tinham espaçosos átrios revestidos. Era um dia agradável e a cobertura de nuvens tornava prazeroso almoçar fora, sob o céu. O rabi Obed começou a falar sobre algum dinheiro que doaria para a sinagoga local em Cafarnaum. Mas Tabita não se interessou em ouvir, sujeito arrogante demais para o seu gosto, sempre se exaltando de algo que fazia pela sinagoga. Além disso, Tabita tinha de ajudar a preparar a refeição na cozinha. Ela era apenas uma menina e as meninas faziam isso quando havia convidados a ser servidos. Durante a conversa dos homens, Simão Pedro levou Jesus a um quarto fora do átrio para ver sua sogra, que estava doente, com febre. Ela se sentia tão enferma que não conseguia sair da cama por vários dias. Tabita foi atrás para ver o que aconteceria.